Capítulo 9. Recuperando o que estava perdido. Tudo bem, então você decidiu que é hora de lutar. E também percebeu que a sua batalha pela pureza sexual lhe custará algo. Ela vai exigir de você sacrifício, intensidade e honra. Mas vamos esclarecer mais algumas coisas. O que mais você pode esperar conquistar ao optar pela hombridade, a verdadeira masculinidade, e a pureza que anda junto com ela? Ao vencer esta guerra, sua vida será abençoada de forma tremenda. Sua vitória vai recuperar o que foi perdido através do pecado. A vitória o ajudará a recuperar e revitalizar o seu relacionamento com Deus. Recuperar e revitalizar o relacionamento com sua esposa. Recuperar e revitalizar o relacionamento com seus filhos. Recuperar e revitalizar o relacionamento com seu ministério. Fred, nova luz e luminosidade. Por causa do pecado, não consegui olhar para mim mesmo no espelho durante muitos anos. Quando soube que Deus me amava incondicionalmente, também soube que Ele não aprovava incondicionalmente o meu comportamento. Como resultado, não conseguia olhar Deus nos olhos. Uma vez, ouvi um pastor pregar o seguinte: quando Jesus bate na porta, Ele deseja liberdade para entrar em cada lugar da sua casa. Em cada parte da sua vida, Ele quer se sentir bem recebido e confortável. Ele está trancado para fora de algum cômodo de sua vida? Sim, pensei comigo, sentado no banco da igreja. A câmara do sexo está muito bem trancada. Eu mantivera aquela sala confidencial, pois era um fingido e hipócrita. Em certo sentido, isso não importava muito em relação a Deus. Eu sabia que Ele me amava, não importando o que acontecesse. Mas também sabia que meu pecado tornava meu relacionamento com Ele cada vez mais sofrível. Quando meus próprios filhos eram desobedientes, nosso relacionamento era afetado. Depois disso, eles olhavam nos meus olhos em busca de perdão e da restauração do nosso relacionamento. Eu sabia que precisava agir deste modo para com Deus. Na minha situação, entretanto, eu não tinha mais coragem de olhar nos olhos dele para pedir perdão. Eu estava muito envergonhado por ter me desculpado repetidas vezes, mas nunca ter mudado. Em minha mente, ouvia suas palavras assustadoras: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Eu era o filho pródigo comendo velhas espigas de milho deixadas no chiqueiro. Para restaurar o relacionamento com meu pai, eu tinha de me livrar da lama e começar a caminhar de volta para casa. Eu não tinha de me limpar todo primeiro, mas precisava dar aquele primeiro passo. No caminho, o pai estaria esperando com um anel, um manto, sapatos e tudo o mais que um filho honrado deveria ter. Mas, primeiro, eu tinha de recuperar meus sentidos, como fiz aquele dia na rua Mary Ai, quando dei o primeiro passo de volta para casa, de volta à pureza, ao fazer a aliança com meus olhos. Logo, senti uma luz e uma claridade novas na minha alma. Meu pecado sexual havia trazido uma escuridão tão profunda e sufocante que, quando tudo aquilo desapareceu, a diferença foi tão real que eu podia até tocá-la. Senti-me amado e aprovado por Deus. Junto com a paz interior vem uma paz exterior que afeta a sua vida diária. Em um capítulo anterior, mencionei um empresário chamado Wally e seu pavor de hotéis. Wally, agora, pode hospedar-se em um hotel de noite, desfrutar da refeição na lanchonete, voltar ao seu quarto, ao chuveiro, desligar as luzes e adormecer. Não tenho mais o menor medo de quartos de hotéis, ele diz. As coisas sensuais não dominam meu dia como já fizeram antes. Todos aqueles desejos compulsivos que me governavam se foram e meu desejo por Tina, minha esposa, ainda está impregnado em mim. Você verá o mesmo impacto positivo em seu desejo por sua esposa com a vitória da pureza sexual. Minha esposa encantada. No começo do meu casamento, nunca me entreguei emocionalmente por completo a Brenda. Pensava que isso fosse o resultado de um traço próprio de personalidade, mas, como foi revelado depois, isso acontecia porque o pecado sexual me segurava. A confiança agora vem mais naturalmente, depois que me libertei completamente para Brenda e abandonei meus direitos de uma vida sexual, particular, com meus olhos e minha mente. Outra recompensa é que Brenda não tem mais medos em relação a eu ter casos amorosos com outras mulheres. Depois de conversarmos muito e de forma aberta sobre meu compromisso com a pureza, o coração dela vive em uma tranquilidade imensa. Eu não sou mais pego admirando a beleza de outras mulheres e não falo sobre outras mulheres. Uma vez que privei meus olhos de tudo que era sensual, exceto dela, acho-a muito encantadora, e ela sabe disso. Steve, conexão completa. Passei por uma história semelhante. Uma das coisas que colocaram em jogo meu casamento com Sandy foi meu compartimento secreto que guardava havia anos. Dentro dele estava uma namorada muito antiga, meu primeiro grande amor. Não fantasiava nada com ela, mas considerava isso como um compartimento secreto eterno,
um lugar em particular do qual eu poderia tirar boas e velhas memórias de como a vida havia sido com ela. A minha conexão completa com Sandy aconteceu quando me dispus a desistir desse compartimento secreto. Depois que isso aconteceu, não queria mais entrar em contato com minha antiga namorada porque eu estava focado em Sandy e desejando-a. Talvez você também tenha compartimentos secretos chamados de antigas namoradas, ou pornografia, ou sites da web favoritos. Você deve abandonar esses compartimentos particulares, pois são prejudiciais. Amigos que confiam. Sua pureza sexual também significará a recuperação do relacionamento com seus amigos. Fred e eu sabemos que, se um amigo alguma vez tivesse de deixar um de nós sozinho em um quarto de hotel com sua esposa por uma noite, poderia ter certeza de que nada vergonhoso aconteceria. Esse não foi sempre o caso. É claro que essa cena nunca acontecerá, mas não é esse o ponto. Simplesmente sabemos que agora somos confiáveis. Nossos amigos não precisam se preocupar com o fato de estarmos despindo suas esposas, em nossa mente ou estarmos sonhando acordados com como seria fazer amor com uma delas. A confiança é importante no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 6 versículo 15 ao 20, Paulo diz que um homem sexualmente imoral não peça apenas contra seu próprio corpo, mas também contra o corpo de Cristo e seus amigos dentro do corpo. Nossos amigos confiam em nossa pureza, uma falha oprimiria seus espíritos e os nossos também. Devemos ser confiáveis. Fred, sua herança. Em seu relacionamento com seus filhos, o conhecimento de que você pode quebrar os padrões do pecado de descendência é maravilhoso. Considere o que o salmista escreveu, Salmo 103 versículo 15 e 17, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Deus está obviamente interessado em salvá-lo individualmente. Acima de tudo, ele enviou seu filho para morrer por você pessoalmente. Mas ele está interessado da mesma forma em você como uma conexão em uma importante corrente, porque Deus sabe que uma herança cristã, quando passada adiante, tem o poder de mudar para o bem várias gerações. Do mesmo modo, o pecado pode afetar famílias por gerações, assim como fez com a minha. Vim de uma família na qual os homens amavam o sexo e a pornografia, descartavam suas esposas ou eram pegos em casos amorosos. Tendo seguido esses passos, ainda posso me lembrar das imagens que visualizei nas revistas Playboy e Gallery, há mais de 20 anos. Posso também me lembrar das muitas namoradas e dos nossos momentos na cama. Mas o Senhor e eu vencemos, e o pecado de gerações foi quebrado. Quando meu filho Jazen tinha 16 anos, era um adolescente bonito, forte e alto, com um belo sorriso e modos muito agradáveis. Não faz muito tempo que Jazen andava com alguns amigos que tinham ligação com pornografia. Ele então os deixou. Meu filho os abandonou. Você consegue imaginar o que isso significa para mim? Pergunto. Se você está saindo do pecado de gerações, deve continuar combatendo o bom combate pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Uma vez, um homem disse para D.L. Moody, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem completamente devotado a ele. Moody respondeu, eu sou esse homem. Diferentemente de Moody, os jovens de hoje gastam muito de sua energia espiritual lutando contra febres sexuais. E se seu filho fosse mantido livre dessa esgotante febre logo de cara, e todas as suas energias pudessem ser gastas no chamado de Deus para o seu reino? Isso pode ser feito. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um exército de jovens livres das febres sexuais. Se você é pai, já trabalhou arduamente para manter seu filho íntegro para que ele esteja qualificado para tal exército? Você pode responder, como Moody fez, eu sou esse homem. Um compartilhamento na construção do reino. Após a minha salvação, tive uma profunda empolgação em relação a Cristo e pensei em entrar no ministério em tempo integral. Informei-me em escolas e seminários, empolgado com o pensamento de passar meu tempo contando a todos sobre Cristo Jesus. Depois de ter sido liberto de um estilo de vida muito promíscuo, descobri que o perdão de Deus era inebriante. Mas então voltei à terra enquanto lia nas Escrituras uma conversa que o rei Davi teve com seu filho, Salomão. Davi estava recontando o que Deus lhe havia dito anos atrás, através do profeta Natã, com relação ao desejo de construir o templo judaico. 1 Crônicas capítulo 22 versículo 7 e 8 disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome,
porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença, pelo fato de Davi ser um homem de guerra e por ter derramado muito sangue, ele não poderia construir o templo. Essa tarefa, disse Deus a Davi, estava reservada ao seu filho Salomão. 1 Crônicas capítulo 22 versículo 9 e 10. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Eu não recebi uma mensagem diretamente de um profeta, como Davi recebeu, mas este versículo saltou da página em minha direção. Estava muito claro que Deus estava me falando algo semelhante a isto. Davi era um homem de guerra e derramou muito sangue, por isso eu não deixei que construísse meu templo. Da mesma forma, você é um homem de profundo pecado sexual. Não posso tê-lo, no momento, construindo meu reino em tempo integral. Quero que aprenda primeiro a ser um simples pilar em uma igreja local. Se você for fiel, seu filho ajudará a construir meu reino, em tempo integral. Esta mensagem foi devastadora para mim, mas eu estava certo de ter ouvido Deus claramente. Felizmente, o grande coração de Davi me inspirou. Enquanto eu meditava nesses versículos, decidi fazer alegremente a melhor coisa que vinha a seguir. Já que não podia trabalhar em tempo integral na construção do reino, podia preparar meu filho Jazem da melhor maneira possível. Abri meu coração diligentemente, como Davi fez com Salomão, ajudando Jazem com a leitura da Bíblia, com o trabalho de memorização, com as lições musicais e com a frequência à igreja. Convidava missionários para ficarem em nossa casa para que Jazem pudesse ouvir como eles causavam impacto na vida de outras pessoas. E, acima de tudo, fiz o meu melhor para mantê-lo puro. Observava com quem ele saía, explicava os perigos da pornografia e não o deixava assistir a filmes e programas de televisão sensuais. Tenho de ser um bom exemplo porque me lembro muito do que aconteceu com meu pai e comigo. Quando eu era menino, papai me prometeu $1000 na formatura do colegial se eu nunca bebesse ou fumasse. Nunca fumei ou bebi durante o colegial, e no dia da formatura ele me pagou. Mas o que aconteceu na faculdade? Nunca fumei, mas comecei a beber. Por que comecei um vício e não outro? Quando eu tinha 10 anos, observei papai, um fumante de 2 maços de cigarros por dia, receber a notícia de que só tinha 6 meses de vida. Os médicos removeram um pulmão, e eu o assisti suportar a dor resultante da operação. Meu pai, que falhou nas várias tentativas de parar de fumar, de repente cortou os cigarros. Nunca mais fumou. Embora aquela determinada doença do pulmão que ele havia contraído não fosse diretamente causada pelo ato de fumar, os perigos do cigarro e o esforço heróico do meu pai na busca da sobrevivência me causaram uma profunda impressão. E o álcool? Papai dizia que eu não deveria beber, mas quando ele cortava a grama ou ia pescar sempre coroava o dia com 1 ou 2 cervejas. Desde muito jovem, sempre que íamos a restaurantes, meu pai pedia um martini. Aquele copo em formato exclusivo, com uma azeitona, e toda a aura mexida, mas não misturada eram fascinantes para minha mente jovem. Quando o meu momento de decisão em relação ao álcool chegou, não conseguia pensar em nenhuma pessoa sequer que não bebesse. Certamente essa pessoa não seria meu pai. Não havia nenhum exemplo em minha vida que falasse sobre não beber, então comecei. Quando seu filho questionar o que ele deve assistir, o que ele deve fazer com a pornografia que outros garotos lhe mostram, ou o que ele deve fazer quando uma bela garota o pega sozinha e começa a desabotoar a blusa, haverá alguém que vai se opor a isso? Não serão os amigos. Até mesmo os colegas de igreja lhe dirão para seguir adiante. É melhor que a sua voz seja alta e clara porque, provavelmente, será a única que sussurrará: fuja da imoralidade, filho. Seu exemplo deve ser o argumento que se opõe à tentação. Evitando a carnificina. Estou trabalhando diligentemente para preparar Jazem para a obra no reino de Deus, sabendo que, por enquanto, eu mesmo não terei nenhuma liderança ampla no ministério. Houve momentos, devo admitir, em que não compreendi por que isso era verdadeiro, mas cheguei a uma melhor compreensão quando vi a queda de outros líderes cristãos proeminentes, quando testemunhei o divórcio de 2 casais envolvidos no ministério de casamento em minha igreja, e quando 2 dos meus pastores também caíram em adultério. Um deles era nosso pastor sênior, e por causa disso nossa igreja levou mais de uma década para se recuperar por completo. O outro era um pastor associado, vi os resultados de seu pecado bem de perto, uma vez que eu fazia parte de uma equipe de recuperação para ajudar a reconduzi-lo ao ministério. Lembro-me de ter pensado, até aquela data, que nunca havia entendido a palavra carnificina. Embora eu antes me irritasse por conta dos limites que Deus impôs a mim no ministério,
não me irrito mais. Sei que, como um professor de assuntos pré-matrimoniais da igreja, onde eu chego a instruir 30 casais por ano, qualquer falha pessoal em direção ao pecado produziria ramificações multiplicadoras por toda a igreja. E sabia, desde o começo, que, por ensinar sobre a pureza em minha igreja, eu deveria ser forte. É tempo. Deus está esperando para abençoá-lo. Sua esposa precisa de que você dê o primeiro passo. Seus filhos precisam de que você quebre o pecado das gerações. Sua igreja precisa que você a sirva. Você concorda que já é tempo? Ótimo. Vamos fazer, juntos, um plano de batalha. As rampas do avião já estão se abrindo, e chegou o tempo de tocar o chão.